Olá, seja bem-vindo ao PetCast, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Bom, galera, voltamos. Depois desse mês aí sem episódios, porque a gente é filho de Deus e também merece férias, a gente está de volta com mais um novo episódio aqui do PetCast. E que episódio, vai ser um episódio maravilhoso, acredito. Hoje a gente está recebendo aqui a professora Mariana Bruce e a estudante aqui do curso de História da UF, Mariana Teixeira. Fazendo uma breve apresentação dos convidados, a professora Mariana Bruce, conhecida aqui pela galera do podcast, porque ela tem 2 episódios maravilhosos com a gente, que englobam a pesquisa dela, que é sobre... Os episódios são sobre a Guerra da Água na Bolívia e sobre os bem-viveres. Ela é professora de América 3 aqui na casa, além de ter feito a graduação, mestrado e doutorado aqui. Então, a gente vê que ela é uma fã ferrenha da UF. Ela é daqui, sempre vai ser daqui. Já a Mariana Teixeira, ela é graduanda aqui da UF, em História, e ela é uma mulher preta e deficiente auditiva e nascida na zona norte do Rio de Janeiro, o que acredito que tem um impacto em como ela vê e vive a experiência desse projeto de extensão que a gente vai falar aqui sobre hoje. Ela entrou no projeto Caminhos para o Bem Viver, El Radar Político, que é esse que a gente vai falar hoje, em 2023 como bolsista ProEx, e atualmente ela é bolsista de extensão universitária na Rural, aqui no Rio de Janeiro. Agora eu vou passar a fala para a Geisa, que vai fazer uma introdução de como vai ser esse episódio, sobre o que vai ser, enfim. Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui para falar um pouquinho, inicialmente, sobre esse episódio, né? A gente vai falar e vai conversar um pouquinho sobre esse projeto de extensão, que, como a Lívia já falou, o nome é Caminhos para o Radar Político, que tem sido desenvolvido pelas nossas convidadas. Talvez você, ouvinte, esteja se perguntando o que é um projeto de extensão. Resumidamente, um projeto de extensão é uma atuação da universidade junto ao público não acadêmico, onde a mesma, através de pesquisas, desenvolve e produz conhecimento juntamente com a comunidade. Num projeto de extensão, o objetivo é aproximar a universidade com as realidades sociais tanto do campo quanto na cidade, e também promover o caminho contrário, de acesso das comunidades para dentro da universidade. E é exatamente isso que cumpre o trabalho coordenado e desenvolvido pela professora Mariana Bruce, juntamente com alguns alunos. Nesse projeto, o objetivo principal é somar e promover visibilidade às lutas das mulheres negras e periféricas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, numa parceria da UF com a Teia da Solidariedade. A Teia da Solidariedade em si é um coletivo de mulheres da Zona Oeste do Rio de Janeiro que buscam resgatar a ancestralidade através do contato com a terra, trabalhando com cultura, plantio, combate à fome e à insegurança alimentar. Com isso, gostaríamos de dar a fala à professora Mariana Bruce e à Mariana Teixeira, que, como já dissemos, é uma das alunas que integra esse projeto. E também aproveitar o momento para parabenizar a professora e parabenizar todos os alunos envolvidos, porque essa iniciativa, de fato, a gente consegue entender que ela é extremamente importante. E também a gente queria agradecer por vocês terem aceito o nosso convite. Olá, pessoal do PET, aqui quem fala é Mariana Bruce. Fico muito feliz com o convite e muito agradecida por poder compartilhar um pouco dessa caminhada na extensão, junto com as mulheres da Teia de Solidariedade da Zona Oeste, junto com uma equipe também de estudantes maravilhosa aqui da Universidade Federal Fluminense, e também do IFRJ Niterói, que a gente também tem nossa bolsista de iniciação científica de ensino médio conosco, a Yasmin de Souza. Então, estou muito feliz de poder falar um pouquinho dessa caminhada com vocês. Obrigada. Olá, meu nome é Mariana Teixeira. Muito obrigada por estar aqui. É a primeira vez que eu apareço, então, assim, ainda tenho dúvidas de estar aqui, de estar presente. E, assim, eu acredito que eu possa, assim, ajudar a contar sobre essa caminhada, né? Que eu acho muito importante, assim, que esse projeto seja, de certa forma, divulgado. Então, assim, é um prazer estar aqui. Bom, como a gente já falou anteriormente, né,
O trabalho é desenvolvido junto com a Teia da Solidariedade da Zona Oeste, e é um coletivo de mulheres que busca trabalhar com cultura, resgatar ancestralidade através desse contato com a terra. E aí, nesse trabalho, elas desenvolvem ações comunitárias que visam diminuir a fome, implementar uma alimentação mais saudável para a comunidade. Então, assim, a gente gostaria que vocês pudessem falar um pouco para a gente sobre o que é a Teia da Solidariedade, assim, vocês conhecendo de dentro, né, mais próximo o projeto, e aí, por que vocês escolheram trabalhar conjuntamente com eles para essa pesquisa? Obrigada pela pergunta, Geisa. Queria estar aqui com uma das companheiras da Teia de Solidariedade também, para elas poderem compartilhar a partir das suas próprias perspectivas o que significa essa chegada da universidade na organização. Então, como não tem uma aqui nesse momento, eu vou citar a Sânia Souza, que é uma liderança importante, uma articuladora do que a gente chama aqui de Quilombo das Caboclas, que fica no Bosque dos Caboclos, em Campo Grande, no Rio da Prata, que é um dos territórios de incidência da Teia de Solidariedade da Zona Oeste. A Sânia, em 2017, ela escreveu o seguinte poema: Ao solo da terra preta. O mesmo solo de terra preta, o mesmo solo da mãe preta, que se alimenta contemplando a vida, que chora e não vê secar a ferida. O mesmo chão que aglutina alegrias, o mesmo chão que não se vê saídas. Olhando para as árvores, eu respiro feliz. Olhando para o sangue, eu me revolto e não revido por um triz. A Teia de Solidariedade da Zona Oeste é essa organização comunitária que é liderada por mulheres negras e periféricas de vários territórios da Zona Oeste do Rio de Janeiro, se articularam mais especificamente ali durante o contexto da pandemia desencadeada pela Covid-19 em 2020, para combater os problemas urgentes como o nutricídio, o racismo, o patriarcado, a violência de Estado, entre outros, que se acirraram durante esse período, né? Essa organização, ela, na verdade, ela surge de um longo processo, de uma longa trajetória de lutas e reexistências, aqui para usar a expressão do Carlos Walter Porto Gonçalves, que são oriundas desse elemento ancestral, que é inspirado nas matriarcas da nossa sociedade, que souberam mostrar esses caminhos, preservar as práticas, consolidar os terreiros e quilombos, que ao longo de tanto tempo vêm reexistindo. Então, em um determinado ponto da história, as mulheres contemporâneas deram continuidade a essa trajetória e, a partir disso, incidiram sobre os seus territórios para dar conta de uma série de problemáticas que estão colocadas, mas também na construção de uma outra realidade, de um outro mundo, de outros mundos. E aí, quer dizer, essa Zona Oeste é um território que concentra, na realidade, a maior quantidade de pessoas negras da região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês observarem a demografia do Rio de Janeiro, tem um vetor de empretecimento que parte ali dos bairros do centro, da Zona Sul, em direção a essa borda oeste, que vai também sendo acompanhado por indicadores sociais de altíssima vulnerabilidade, que vão ficando cada vez mais críticos. Então, são grandes os problemas de violência, de infraestrutura urbana, de assistência social, de acesso aos direitos básicos. Mas, por outro lado, apesar desse cenário que é desolador do ponto de vista social, econômico, político, do ponto de vista ambiental, essa Zona Oeste ela também é agraciada pela presença de 3 grandes maciços, todos com unidades de conservação e que protegem expressivos fragmentos de Mata Atlântica. Um desses maciços é o maciço da Pedra Branca, que é repleto de experiências também de agricultura tradicional quilombola, que segue resistindo a despeito de todos os esforços do Estado e da especulação imobiliária de remover esses povos da floresta em nome de uma suposta preservação.
Então, essas mulheres que caminham nesse solo especificamente, vêm construindo uma série de estratégias de luta em defesa da permanência desses agricultores e agricultoras, do reconhecimento público também da produção desses alimentos no contexto urbano, tudo isso também articulado com uma série de outras demandas, seja da área da luta pela educação, da saúde, da população negra, entre outros aspectos. Então, essas mulheres em vários territórios foram se reunindo nessa luta comum e fundaram, em 2006, aproximadamente, a Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste, que naquele contexto estava muito situada na necessidade de responder às ameaças de remoção dessa população tradicional e agricultora, na defesa da agroecologia, na defesa da agricultura urbana como bandeiras de luta, mas também a luta por uma educação antirracista, o enfrentamento à violência no âmbito da saúde, violência obstétrica, e na defesa da saúde da mulher negra, enfim. Então, dentro dessa coletiva popular de mulheres da Zona Oeste, muitas dessas mulheres que iam atuando de maneira descentralizada nos seus locais de moradia, nas seções sindicais, em ONGs, em igrejas, terreiros, quilombos, puderam se reunir. E em 2015, em particular, teve um processo muito bonito que foi proposto e financiado pelo Instituto Pax, de construir uma cartografia feminista da Zona Oeste. Então, naquele momento, mulheres como a Silvia Batista, Sanei Souza, a quem me referi há pouco, Karen Freitas, Maraci Soares, Maria Bonfim, Elo Nunes, Giovana Berti, eu também, que sou moradora da Zona Oeste, venho caminhando há muitos anos com essas mulheres, a partir também de uma compreensão do meu lugar como cidadã, como uma mulher branca, antirracista, comprometida também com esse tipo de luta, Gorete Rosa, Rosineide Freitas, Rosilene Almeida, entre outras, que participaram desse projeto de pesquisa militante, ou que a gente chamava de militância investigativa, militiva, e a partir desse trabalho foram percorridos vários pontos da Zona Oeste durante 3 anos, e o resultado foi essa cartografia feminista que ofereceu uma releitura desse território que parte da perspectiva das mulheres que o habitam e que vão enfrentando esses desafios, conflitos ambientais, ameaças de remoção, questões de saneamento, enfrentamento às violências, entre outros, né? Mas que também anunciam outras práticas, outras formas de ser e estar no mundo. Então, essas mulheres, como eu falei, vêm de uma caminhada ancestral e que dos últimos anos para cá se reuniram em torno dessas organizações, inicialmente a Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste, e que, no contexto do desencadeamento da pandemia, surgiu a Teia de Solidariedade da Zona Oeste, que é uma praxis orientada principalmente para o enfrentamento à fome e ao nutricídio, que naquele contexto da pandemia, a gente sabia que as mulheres negras periféricas seriam as mais afetadas por essa realidade. Eu lembro de uma reunião em que a Marina Ribeiro, a gente registra isso também nos nossos textos, nos nossos artigos, como que ela foi uma das que sinalizou para essa dimensão. Com o início da pandemia, a gente ia precisar fazer alguma coisa, porque a gente sabia que o Estado não ia alcançar essas mulheres, não ia alcançar esses territórios, e que a gente não poderia ficar inerte diante disso. Então, na pandemia, a gente se organizou, inicialmente éramos, 30 mulheres, e aí um grupo de mulheres foi para o mercado, a gente fez uma campanha de doações, de captação de recursos, para poder construir, para poder produzir cestas básicas, e essas cestas básicas serem distribuídas nos territórios. Naquele momento, a gente tinha articuladoras com incidência em vários territórios da Zona Oeste, como
o Bosque dos Caboclos, o Quilombo das Caboclas, que eu já me referi, mas também o Quilombo Dona Belina, em Campo Grande, em Piracema, em Santa Cruz, Saquaçu, Urucânia, também em Santa Cruz, Xangri-Lá, Camorim, aqui na Baixada de Jacarepaguá, o Recanto do Ipiranga, em Sepetiba, a região de Vargens, com as comunidades aqui de Cascatinha, Santa Luzia, Taboinhas. Eu, particularmente, vivo aqui nessa região de Vargem Grande, Cesar Mar, enfim, entre outros territórios que, de alguma maneira, estavam aliançados nessa rede, nessa constelação de mulheres que se uniram para fazer o enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional. Então, percebendo também que nós vivemos num território que é abundante do ponto de vista dessa produção agroecológica, dessa agricultura urbana, nos cabia também esse papel de ser ponte entre a produção dos agricultores e agricultoras e as pessoas que estavam com fome, que precisavam ter acesso a esses alimentos. E foi muito bonito que a gente fez também um grande debate nesse contexto da pandemia, que essa estrutura escravocrata ainda vigente, quando se reflete muitas vezes numa política que, quando a gente coloca em pauta essa discussão sobre a fome, por exemplo, o que sobressai? A perspectiva de que a gente tem que garantir uma cesta básica que vai vir ali com o básico, assim, um arroz e feijão, um macarrão, quer dizer, elementos que vislumbram a necessidade de garantir uma fonte energética para manter essas pessoas vivas, mas que não discute necessariamente a qualidade dessa alimentação. Qual alimentação que essa população está recebendo? Quando eu me referi a essa estrutura escravocrata, é exatamente essa lógica, né? Vamos manter essas pessoas vivas, mas não há ali um debate sobre a qualidade desse alimento, sobre a saúde dessa população. Então, havia toda uma reflexão nossa no sentido de garantir que essas famílias tivessem, sim, acesso a esses elementos que são fundamentais, o arroz, o feijão, o macarrão, mas também aos legumes, às verduras que são produzidos no território. Então, houve várias estratégias nesse sentido, de articular essas duas pontes, de articular esses dois lados, né? Fazer essa ponte entre agricultores e agricultoras que também foram muito afetados pela pandemia, com a suspensão das feiras, etc., e essas mulheres que estavam em situação de fome ou nutricídio. E, a partir dessa experiência, nós crescemos muito enquanto organização, várias outras mulheres foram somando e, dentro das especificidades de cada território, de cada comunidade, nós fomos construindo convergências que nos mantêm unidas aí nessa teia, que é mais assim uma federação que reúne vários coletivos, várias organizações, principalmente organizações territoriais de base, e que tem esse protagonismo das mulheres. Então, nesse sentido, as mulheres da Zona Oeste, elas se situam aí nessa fronteira de um tempo que traz novas dificuldades, novos desafios, mas que bebem dessas fontes ancestrais, das avós, de todas aquelas que abriram caminhos para que elas hoje estivessem atuando e lutando. Então, na realidade, elas dão continuidade a esse ciclo invisível, mas constante, de lutas que constantemente politizam o cotidiano e que apontam possibilidades outras de tecer relações, de ser e de estar no mundo. Nosso projeto de extensão ele surge, então, com uma proposta de registrar as histórias de vida dessas mulheres, com esse olhar de cuidado para quem cuida, porque geralmente é isso, essas mulheres cuidam, né, carregam o mundo nas costas, assim, e quem olha para essas mulheres, né? E é tanta coisa bonita que acontece, são trajetórias tão inspiradoras, tão potentes, tão anunciadoras, assim, de um outro mundo. Quer dizer, quando a gente pensa também as problemáticas que a gente vive hoje e se criam expectativas de uma transformação radical da realidade, de um horizonte revolucionário, às vezes é possível que as pessoas fiquem até um pouco desmotivadas, já que a gente vive num mundo em que esse horizonte da revolução, em termos mais gerais ou sistêmicos, entrou numa crise muito profunda.
Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para essa atuação comunitária das mulheres da Zona Oeste, mas para várias outras organizações também, esse porvir já é uma forma de existir, já é uma realidade, né, que vai coabitando o mundo que a gente conhece. Então, registrar essas experiências, considerando também que existe essa escassez muito grande de fontes que registrem com qualidade as subjetividades, sobretudo de mulheres negras, mulheres periféricas. Então, nesse sentido, nesse caminhar com as mulheres da TEA-ZO, a gente quer, de alguma maneira, garantir que as suas histórias, que as suas subjetividades tenham um lugar aí nos anais da história, se é que a gente pode dizer assim, mas que pelo menos a gente possa contribuir para que esse registro possa, de fato, se perpetuar no tempo, possa estar guardado numa universidade, que também possa ser usado politicamente para diversos sentidos educativos, políticos, enfim, isso tudo é fruto também de uma grande negociação, de vários diálogos, de várias conversas, mas que a gente pode falar sobre isso depois. Nesse momento, o que eu quero chamar a atenção é um pouco para essa perspectiva de olhar para esse caminhar dessas mulheres como esse caminho que aponta para o bem viver. E essa expressão, né, do barro el radar político é uma expressão que se inspira na Silvia Rivera Sicank, que fala muito, que é uma socióloga aimara do altiplano boliviano, e que ela mira muito para essa realidade, essa tessitura de resistências de mulheres que muitas vezes incidem politicamente nos seus territórios, mas fora dos grandes holofotes da política. Então, quando a gente fala de política com P maiúsculo, até revolução com R maiúsculo, muitas vezes o nosso olhar vai para lugares mais tradicionais, assim, os partidos, até em certa medida os sindicatos, mas o parlamento, essas estruturas que a gente está mais familiarizado, e perde de vista o que acontece fora desse grande radar, né? Baixo esse radar, sob esse radar, que envolve, portanto, a atuação dessas mulheres. Quando eu penso essa atuação dentro dessa perspectiva do caminhos para o bem viver, o que é o bem viver, essencialmente, se é que a gente pode falar dessa maneira? A gente teve até um episódio aqui falando sobre isso, e eu chamava a atenção do bem viver, na realidade, como um horizonte de sentido, que se baseia, eu vou chamar aqui em ontoepistemologias outras, assim, né? Denise Ferreira da Silva é uma filósofa muito importante para mim, para a minha formação, para a Teia de Solidariedade da Zona Oeste também. Ela tem um trabalho muito bonito de desmistificar o que seria essa ontoepistemologia moderna, como que ela está na base da construção desse mundo que a gente conhece hoje. E ela fala muito do surgimento, né, do que significa esse sentido de existência, esse entendimento sobre a natureza, da nossa natureza e dos processos de produção do conhecimento, como é que isso se dá no contexto moderno, eurocentrado, branco, masculino, né? Quer dizer, como isso se reverbera na construção desse mundo que a gente vê hoje, e como que, ao mesmo tempo, a gente precisa tentar romper com esse paradigma e olhar o mundo de outra forma, sentir o mundo, perceber o mundo de outra forma, a partir de outras matrizes ontoepistemológicas, né? Ela vai caminhar para esse lugar da poética negra feminista como um lugar de anúncio muito significativo, como um lugar que denuncia a transparência dessa ordem moderna ocidental, mas também como um lugar de anúncio desses outros referentes que a gente pode ter para perceber o mundo. E os povos indígenas também, eles têm uma caminhada que tem as suas especificidades, mas que também são acometidos por essa ordem moderna, colonial, capitalista, e que também trazem no seu repertório ancestral, milenar, outras matrizes, outras práticas, outras formas de ser e estar no mundo, que estão mais aliançadas em princípios de complementaridade, de circularidade, de relacionalidade, de reciprocidade, de comunidade, enfim. O Alberto Acosta ele fala que no cerne do bem viver
está implícito justamente esse grande passo revolucionário que é o de caminhar de uma perspectiva antropocêntrica que bebe dessa ontoepistemologia moderna para uma sociobiocêntrica, com todas as consequências que vêm daí. Então, o bem viver ele é essa demonstração de como valores, experiências, práticas indígenas expressam também civilizações vivas que tiveram essa capacidade de enfrentar e resistir a essa modernidade colonial. E aí não é por acaso que as mulheres negras aqui no Brasil, na marcha de 2015, vão reivindicar o bem viver também como uma referência de lutas. Então, quer dizer, é nesse lugar também que eu percebo essa caminhada das mulheres da Zona Oeste, por isso projeto. Então, a gente procura observar, compartilhar, contribuir nessa caminhada dessas mulheres e observando também as nossas competências e habilidades, de que maneira a gente pode colaborar nesse processo de registro das suas trajetórias de vida. É um pouco esse o contexto, como é que a gente chega. E, quer dizer, a Teia também tem uma mediadora aí, que não sou apenas uma pesquisadora, uma professora da universidade, mas muito antes de eu entrar na universidade, eu já caminhava com essas mulheres, junto com elas, dentro de uma luta antirracista. Então, também contribuo para a construção dessa ponte entre universidade e movimento social, no caso, uma organização comunitária. Eu acho que foi uma discussão, assim, maravilhosa, porque eu estava escutando você falar e eu estava pensando em como que a comunidade, né, tipo, as pessoas em conjunto conseguem fazer projetos que ajudam a comunidade que eles vivem. Não é como, tipo, não é uma revolução que, assim, vai mudar completamente o país num todo, mas muda a vivência daquelas pessoas ali e busca melhorar a vivência deles. E eu acho que isso, assim, é muito legal e acho que mostra a importância do projeto de extensão, porque mostra como que eles ensinam mais a gente do que a gente ensina eles, porque aqui está sendo um trabalho de documentar a vivência deles, e eles que estão mostrando para a gente esse projeto maravilhoso que, enfim, eu acho que vai mudar a cabeça de todo mundo que tiver qualquer tipo de contato com isso. E, enfim, juntando essa minha fala do projeto de extensão, né, de ser como é importante, eu queria perguntar à Mariana Teixeira, que ela é aluna, assim como eu e a Geisa, e como está sendo para ela essa experiência de fazer parte desse projeto, o que você faz nele, como que é a coletânea dessas fontes, como vocês fazem essa documentação da história desse projeto, dessas mulheres, e como que você acha que ela impactou, não só sua jornada na faculdade, também, mas também sua vida. Enfim, vou abrir a fala para você, enfim, dizer como está sendo essa experiência. Então, gente, comigo, acho que teria que separar essas duas situações. Eu posso falar da perspectiva do projeto na minha vida pessoal, em relação à ancestralidade ao meu território, e eu posso falar também do sentido da minha jornada acadêmica. Então, eu vou deixar primeiro a questão da minha jornada acadêmica, que eu acredito que da minha jornada pessoal talvez seja um pouco mais longa. Da jornada acadêmica, eu percebo que foi uma diferença enorme para mim. Porque, assim, eu sou muito acostumada naquela fonte escrita, assim, o primeiro contato do estudante de história é naquela fonte escrita, naquelas fontes tradicionais, naquela fonte dos arquivos. Então, assim, a partir do momento em que você tem a possibilidade de sair daquela caixinha, daquela fonte escrita, daquelas fontes que estão nos grandes arquivos, nas grandes instituições de pesquisa, e você pode acessar a outros lugares, a outras potências. Então, assim, para mim foi uma diferença enorme, assim, para minha graduação. Eu confesso que aí eu comecei a perceber que, como existe uma autora chamada Saidiya Hartman, que ela pega muito essa situação de olhar as mulheres do presente para poder observar as atuações das mulheres do passado, considerando que existiam arquivos, existiam documentos que não davam conta de acessar essa subjetividade dessas mulheres negras. Então, para mim, a possibilidade da história oral de acessar as mulheres do presente para depois conseguir acessar as vivências do passado
Foi assim, para mim, foi realmente um ponto-chave na minha graduação, na minha jornada acadêmica. Foi um outro tipo de trabalho, algo que eu não estava acostumada e que eu passei a me acostumar. E segundo, da minha jornada acadêmica também, foi observar também como a gente pode trabalhar temas sensíveis. E também como a gente pode trabalhar temas que não são necessariamente sensíveis, mas pessoas que têm aquela sensibilidade. Como que essas pessoas assim, possam ser representadas. Porque a gente vê que mulheres pretas na historiografia, nos arquivos, nas fontes primárias, não têm esse protagonismo, apesar de que na maioria das fontes primárias elas são feitas por homens brancos. E a partir desse momento que você vai no local para poder acessar aquela mulher negra, aquele sujeito subalterno e colocar ela em evidência, então, assim, é uma forma muito grande assim, de você se pensar, uma forma muito diferente de você se trabalhar. Porque aí você está conversando com uma pessoa, você está pegando a vivência dela, você está pegando assim, todo o contexto, toda a trajetória, onde ela vive hoje, o que ela viveu, onde ela caminha. Então, assim, ali na Zona Oeste, eu vi que é uma potência imensa, sabe? Assim, um lugar em que assim, é muito interessante de você pesquisar, de você se pensar, de você analisar. Porque você pega assim, a cidade do Rio de Janeiro de uma forma que você não via. Assim, o quanto é debatido, assim, o quanto é falado sobre populações quilombolas da cidade do Rio de Janeiro. O quanto é falado assim, de um movimento em que a maioria é uma participação de mulheres negras vindo da Zona Oeste, da periferia do Rio de Janeiro. O que se fala da Zona Oeste do Rio de Janeiro? A gente sai totalmente dessa caixinha do que é a Zona Oeste, que a gente conhece a partir do tempo presente, assim, que a gente vê nos jornais, que é uma das fontes primárias, que ainda assim são elaboradas a maioria de homens brancos. Então, assim, é uma outra forma de manipular a fonte, é uma outra forma de pesquisar, é uma outra forma de contato com a fonte. E, assim, a partir também de você ver a pessoa não só como aquela fonte histórica, assim, aquela fonte primária. Também ver assim, o sujeito a partir da participação dele, do protagonismo dele. Então, assim, você pega aquela mulher e coloca ela como a protagonista de sua própria história. Então, assim, reverter essa lógica também, assim, é um outro mundo. Então, a partir da minha experiência pessoal, que aí eu já parto, assim, mais ou menos do lugar onde eu piso, porque eu sou da zona norte do Rio de Janeiro, né? Eu sou parte da cidade do Rio de Janeiro, sou da periferia. Eu tenho, assim, certas identificações com essas mulheres, porque, a princípio, a gente também vem desse lugar negligenciado pelo Estado. A gente vem assim, desse lugar em que os grandes holofotes da política também, partidos e sindicatos, às vezes não conseguem chegar, ou assim, muitas vezes não querem chegar. E assim, eu vejo que o movimento delas, assim, o que elas estão fazendo é uma coisa, para mim, inovadora. Porque assim, você já pega assim, elas tentando resolver aqueles problemas que para a gente é uma coisa impensável, como a questão do nutricídio. Eu acho que assim, para a gente aqui, aquela questão do nutricídio ainda não chega tanto, porque o que a gente tem assim, de alimento, a gente tem a maior acesso aos alimentos que são assim, tanto calóricos quanto que assim, tem poucos nutrientes, de fato. Então, assim, se pensar num lugar onde você está num ambiente assim, quilombola, num ambiente agricultor, você está produzindo algo sem agrotóxicos, assim, que seja nutritivo, que alimente a população assim, mais fragilizada, marginalizada, assim, algo que assim, tem que assim, dar essa visibilidade, olhar, assim, analisar, trazer ao meu território também,
porque o meu território, no caso, ele atualmente ele também está tendo essa questão da agricultura, assim, não é algo como o maciço da Pedra Branca, mas assim, é aquela agricultura que precisa chegar assim, ao pessoal que está aqui de baixo, ao pessoal que precisa. Então, assim, é visualizar o movimento delas e também olhar para o meu território. E, assim, eu olho também na minha questão da ancestralidade, que a da minha família tinha muito dessa tradição oral, porque eu nasci numa família que tem a tradição do terreiro, de candomblé, tem a tradição também das escolas de samba. Então, a forma delas passarem esse conhecimento delas, passarem a história delas, passarem a nossa ancestralidade, era a partir de sentar, conversar com os mais novos, pela oralidade. Então, assim, pensar também a história oral não só como também uma ferramenta teórica metodológica, como também uma ferramenta de conhecimento da sua própria ancestralidade, a partir do momento que você é uma pessoa também subalterna. Também, assim, que está nessa presença de ausência de pontes que possam colaborar a sua história. Porque na minha família a gente não tem ninguém que tenha assim, as nossas certidões, assim, nossos documentos escritos em arquivos. Lá no arquivo municipal, a gente não tem isso. Então, aqui a gente tem a nossa história, a nossa oralidade. Então, assim, pensar também muito a minha família, pensar muito a ancestralidade nesse ponto. Então, assim, eu como mulher negra, vindo da zona norte do Rio, olhar para elas e olhar para mim também, olhar elas, olhar a universidade principalmente, olhar para elas, olhar a nossa forma de se fazer história e tentar subverter muito desse papel, porque a gente vê como elas são como potência, como elas são como protagonistas, e que, assim, para mim, eu tenho muito a aprender, e eu continuo nessa caminhada tendo muito a aprender, sabe? Mariana, acho que eu te amo. Adorei Cara, isso. sim. Não, eu tô aqui ouvindo e só pensando, caraca, lacrou. Tá incrível, a fala dela maravilhosa. E, assim, de fato, comentando sobre algumas coisas que você falou, e em primeiro lugar, sobre essa questão de como o projeto ela atravessou, né, tem atravessado a sua vida pessoal, a sua fala sobre a sua família, me fez lembrar, de fato, a minha família também. Aqui a gente não tem registro escrito de nada sobre a história da minha família, é tudo passado de boca a boca, e parte dessa história se perdeu quando a minha avó morreu recentemente. Então, acho que tem muito disso. Eu amei essa fala, foi incrível. E também com a parte que você falou, né, sobre a sua vida acadêmica, você trouxe uma fala sobre a questão da história oral mesmo, desse romper com o texto escrito, com o tradicional, que, enfim, atravessa esses dois lados, mas me fez pensar sobre o quanto não só essa metodologia, mas também o projeto de extensão em si contribui com o fato da gente não olhar aquilo que a gente pesquisa como mais um caso, como mais uma teoria. Acho que a gente está muito preso às fontes escritas, traz muito disso. É só mais um caso, é só teoria, é só como se não fosse real, sabe? E aí trabalhar, acho que com fonte oral talvez dê um pouco desse impacto, dá um pouco desse impacto de que são vidas, né? Tipo, é uma realidade, não é só teoria. E aí, assim, conectando com o que você falou um pouco sobre isso, e acho que direcionada talvez às duas, assim, a gente queria perguntar, né, e talvez até entre um pouco mais no campo teórico, como que tem sido essa utilização de fato das fontes orais e como que vocês fazem para, assim, na utilização dela no meio histórico, trazer essa diferenciação das fontes orais não atravessando as outras áreas do conhecimento das ciências humanas. Então, assim, da história oral como metodologia histórica e não, por exemplo, metodologia jornalística ou da antropologia, enfim, acho que nesse sentido. Não sei se ficou clara a pergunta. Eu posso dar uma contextualizada e aí depois eu passo a palavra para a Mari. Pode ser?
Eu vou dividir essa resposta em duas partes também. Acho que uma, eu apresento de uma forma mais específica o que a gente tem feito esse ano de 2024, e depois eu posso trazer também algumas reflexões sobre o que é a história oral, do ponto de vista mais teórico, metodológico. Então, a gente então tem essa caminhada com a TEIA em vários territórios, principalmente com as mulheres aqui de Vargens, porque é onde eu moro também. Então, durante o ano de 2023, a gente caminhou muito aqui por Vargens, a equipe vinha fazer as visitas técnicas, a gente foi conhecendo as comunidades e as articuladoras que atuam por aqui. Mas em 2024, a gente recebeu um convite da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para coordenar o eixo Memória, Incidência e Luta por Justiça Socioambiental de um projeto chamado Jardim das Ervas Sagradas, Ancestralidade, Saúde e Agroecologia, fruto da execução de uma emenda parlamentar da Thalíria Petroni, em parceria com um desses territórios que naquele momento compunham a Teia de Solidariedade da Zona Oeste, que é o Jardim das Ervas Sagradas, que é um terreiro de candomblé em Guaratiba. Que tem a liderança da Iá Luizinha de Nanã, da Iá Lorixá Luizinha de Nanã. Esse projeto tinha como um dos seus eixos o objetivo de conferir ênfase particularmente ao território de Vila Autódromo na produção de memória depois acabou se tornando 3, né? De 3 mulheres que tiveram as suas trajetórias afetadas pelo traumático processo de remoção que aconteceu ali no contexto dos grandes eventos, das construções para esses mega eventos, em particular os Jogos Olímpicos de 2016, que tiveram sede aqui no Rio de Janeiro. A Iá Luizinha, ela era moradora de Vila Autódromo e passou por esse processo de remoção, que foi um processo muito violento e muito traumático, e outras integrantes, outras articuladoras da TEIA também haviam passado por esse mesmo processo. Vila Autódromo fica situado na Baixada de Jacarepaguá, no que hoje se fala que é Barra da Tijuca, mas já foi Curicica, quer dizer, tem aí um debate por conta da própria especulação imobiliária, da gentrificação ali daquele território, mas era uma comunidade que tinham cerca de 600 famílias ali às vésperas desses grandes eventos, e que, em função de todas as obras ocorridas para a construção do Parque Olímpico, essa comunidade, essa favela, não poderia coexistir com esses empreendimentos, que envolvia não só o Parque Olímpico, mas também a construção ali de projetos habitacionais de classe média alta, que era a tendência da especulação imobiliária para aquela região. Então, houve toda uma problemática em torno desse processo de remoção. Essa comunidade é uma comunidade que já vinha lutando contra inúmeras ameaças de remoção ao longo do seu tempo, ao longo da sua história, e que nessas circunstâncias a situação se acirrou e acabou resultando na remoção da maior parte das famílias que viviam ali. Hoje sobreviveram 20 famílias, num projeto totalmente remodelado pela prefeitura, de cima para baixo, ignorando o plano popular de Vila Autódromo, que foi produzido a partir da atuação dos moradores, das moradoras, em parceria com a universidade, no caso com a universidade, com a UFRJ, que esteve ali junto com o IPU, construindo esse planejamento urbano em conflito. Enfim, tem toda uma luta em torno dessa questão da remoção. E acaba que Vila Autódromo se projetou internacionalmente, essa luta acabou reverberando bastante, principalmente daquelas pessoas mais sensíveis a essa pauta da luta pela moradia e dos aspectos dessas violências que aconteceram no Rio, no contexto dos grandes eventos. E aí a gente tinha uma problemática que era a de ter a história de um território, de uma comunidade, muito colonizada por essa dimensão do trauma, da violência, da remoção e do que foi, de alguma maneira, divulgado nos meios de comunicação ou que ganhou um maior impacto no senso comum. E havia toda uma outra memória, e aí, em particular, memória de mulheres que também fizeram parte dessa história, mas que não tiveram esse registro, não tiveram essa visibilidade. Então, a trajetória da Iá Luizinha de Nanã, que é a dona Heloísa Helena Berto,
é uma dessas histórias. A história da dona Jane Nascimento, que participou da direção da Associação de Moradores, que teve protagonismo na luta, no enfrentamento à remoção e que, por fim, acabou sendo removida. A história da própria dona Maria da Penha Macena, que é a única que permaneceu em Vila Autódromo. As suas histórias, as suas trajetórias de vida não tem relevância para essa grande história da remoção, do ponto de vista mais geral. Quando a gente vai fazer pesquisa bibliográfica sobre Vila Autódromo, querendo saber o que já tem, né, de publicação sobre esse tema, sobressai, evidentemente, muito essa dimensão da luta, da remoção, da violência. E aí você tem algumas entrevistas que muitas vezes vão aportando para a compreensão desse processo traumático, mas dificilmente a coisa vai para além disso, fica muito concentrado ali nessa história da remoção. Como a gente tem esse projeto do Caminhos para o Bem Viver, que tem essa preocupação de fazer o registro das trajetórias de vida dessas mulheres, mas um registro que não parte de um roteiro pronto. Você falava aí dessa diferença da história para outras áreas, como, por exemplo, o jornalismo. Quando a gente se propõe a construir a história oral dessas mulheres, e aí particularmente no contexto desse projeto, a gente teve esse enfoque de registrar as histórias da Iá Luizinha de Nanã, da dona Jane Nascimento e da dona Maria da Penha Macena. Quando a gente vai se mobilizar para a construção dessa trajetória, da história delas, a gente não vai partir com um roteiro pronto, vai para campo, marca a entrevista, faz ali um questionário, a pessoa responde, grava, vai embora e produz a matéria, que é muitas vezes o que acaba acontecendo nessa dimensão mais jornalística, vamos dizer assim. Pelo contrário, tem todo um processo que parte assim, de um princípio de participação, de interação dialógica, que reconhece o lugar dessas mulheres como sujeitas, e aí me permitam a flexão aqui de gênero, mas como sujeitas da história, e que têm controle sobre o que elas querem e sobre o que elas vão falar. Então, é óbvio que a gente tem ali uma colaboração técnica a partir das nossas habilidades, das nossas competências, para contribuir na produção desse roteiro. Veja bem, uma entrevista de história oral é uma entrevista, né? Estamos situadas numa relação, então também não vamos ignorar o nosso papel no processo. Somos mediadoras na construção dessa história, mas mediadoras muito preocupadas em nos posicionarmos não como um sujeito diante de um objeto de pesquisa, que é o clichêzão que a gente aprende muitas vezes na universidade, que tem essa origem positivista da história, que pouco a pouco a gente vai rompendo, questionando, problematizando. A gente se posiciona como sujeito que está ali colaborando, mas em relação a outro sujeito, que também tem o seu protagonismo. Então, teve todo um cuidado no sentido assim da gente buscar colaborar no processo de historicizar as trajetórias dessas mulheres, alcançar o que poderiam ser as memórias subterrâneas, para usar a expressão aí do Pollack, que foram enterradas por esse silenciamento profundo dos meios de comunicação e da própria historiografia, que não está preocupada quer dizer, hoje não tanto, né? Mas historicamente, vamos colocar assim, que não estava tão preocupada em acessar as subjetividades dessas mulheres, e principalmente das mulheres racializadas e periféricas. A Mari falava há pouco da Saidiya Hartman, eu acho que é uma provocação que nos mobiliza muito, quer dizer, quando a gente olha para um passado mais remoto, a gente se depara com esse fato de que assim, não tem essas fontes, a maior parte das fontes foram produzidas por homens brancos que não estavam preocupados com isso, estavam ali inseridos talvez numa lógica de mercado ou qualquer coisa nesse sentido, e esse registro não aconteceu. Às vezes até você tem uma coisa ou outra, alguns cacos que a gente vai juntando para compor um cenário, mas assim, naquele momento é difícil. Como é que a gente vai acessar essa subjetividade, né, sem fonte? E acho que a Saidiya Hartman mostra para a gente um caminho que me parece ser um caminho muito interessante, que vai mobilizar essa intertemporalidade crítica, quer dizer, o registro dessas subjetividades, dessas mulheres hoje, o
que esses registros podem contribuir não só para uma reflexão sobre esse tempo, mais especificamente, mas também sobre esse passado não dito. Afinal de contas, essa linearidade também do tempo é fruto de uma ontoepistemologia moderna, essa divisão cartesiana, passado, presente, futuro. Quer dizer, é tudo uma forma também de conceber o mundo a partir de um determinado paradigma que acaba limitando, muitas vezes, as possibilidades de fazer pesquisa. Mas eu acho que a gente está num momento histórico muito oportuno para a gente extravasar essas fronteiras e fazer um exercício mesmo de imaginação criativa, respaldado também por um percurso teórico-metodológico preciso, mas que nos garanta aí essa oportunidade de falar sobre um tema tão delicado, tão sensível, tão necessário. Então, quando a gente vai para campo, quando a gente estabelece essa interação dialógica com essas mulheres, tem toda uma preocupação, tem todo um cuidado no sentido assim da gente reconhecer que não vai ser um dia a gente vai lá, quero fazer uma entrevista com você, vamos pensar aqui o roteiro, pronto. Não é assim. É uma caminhada que é uma caminhada lenta. A gente vai aos territórios, tem todo um processo de sensibilização com esses territórios, com essas mulheres, de reconhecimento, de contribuição também, porque a gente não vai só com o objetivo de construir as entrevistas, a gente também se coloca à disposição para prestar todo tipo de apoio técnico que vocês possam imaginar. Então, a gente vai construindo relações e, a partir desse processo de sensibilização, aí sim a gente vai pensando esse roteiro junto com elas. Então, a partir dessa escuta atenta, das coisas que elas vão trazendo, dos elementos que vão surgindo no contexto dessas visitas, tanto os elementos ditos quanto os não ditos, né, a gente vai pensando assim, um roteiro, uma possibilidade desse registro. Então, tem toda essa dimensão que já é parte dessa estrutura teórico-metodológica da história oral que a gente compartilha. Quando a gente chega nesse lugar, quer dizer, de pensar o roteiro, de pactuar, de consensuar o roteiro, de ir para a entrevista, já tem todo esse processo prévio, né, que precisa ser considerado e que não termina na entrevista. Depois da entrevista, tem todo um trabalho de transcrição dessas entrevistas, que é um trabalho, Mariana sabe, pode falar sobre isso, que é um trabalho difícil pra caramba, porque também é uma forma de tradução. O que significa essa tradução de uma linguagem oral para uma linguagem escrita, o que entra no texto, o que sai, o que a gente registra no texto e o que não, porque tem vários elementos que envolvem a história oral que vão além da oralidade, que tem a própria comunicação do corpo, a corporalidade também é parte integrante desse cenário como um todo. O contexto que a gente está ali, a chuva caindo numa entrevista, o pássaro cantando num determinado momento, todos esses elementos a gente vai considerando e vão se tornando lugares de significação para a compreensão daquele momento. E depois que a gente faz esse registro todo esse processo de transcrição, a gente devolve isso para essas mulheres, para elas avaliarem se é isso mesmo, se não é, se elas querem seguir adiante, se elas vão assinar a sessão de direitos, se não vão. Então, e aí, só depois desse processo de apreciação junto com elas, desse resultado, é que aí sim a gente vai ter condições de poder produzir, vamos dizer assim, uma historiografia sobre isso. E aí sim, você vai ter pactuado com elas a fonte, aí aquilo se torna uma fonte primária, e a partir do momento que elas estão de acordo com aquela fonte, aí sim, nós, enquanto historiadoras, historiadores, temos autonomia para interpretá-la, para significar os processos ali que estão descritos, para relacionar aquilo com outras fontes, com outras bibliografias, e aí para fazer o nosso trabalho, que é também o de interpretar essas fontes, que a gente sabe que não se esgotam nas fontes em si, vão exigir de nós toda uma interação com várias outras fontes para a construção de uma reflexão. E aí, assim, nesse sentido, eu quero reforçar muito
essa dimensão que, para mim, é a mais cara de tudo isso que a gente está fazendo, que é o fato assim, de, ao resgatar a trajetória dessas mulheres, sem deixar de denunciar o processo violento e traumático que elas vivenciaram. Quer dizer, em alguns momentos a gente até abriu mão de tocar nesse tema sensível por várias razões, mas complexificar as suas histórias para além da violência é uma forma de humanizar esses registros, sair desse lugar do objeto, né? Sair dessa redução dessas trajetórias que, quando aparecem, muitas vezes aparecem sob essa insígnia da violência, de uma maneira ou de outra, é a violência que media a construção dessas relações nesse mundo que a gente vive hoje. Porque se a gente parar para pensar, a estruturação desse mundo moderno, ocidental, capitalista, parte de uma racialidade que tem na sua centralidade a violência. Então, sobretudo quando a gente vai conferir ou buscar reconhecer esse protagonismo das pessoas racializadas e periféricas, que são fruto dessa ordem, quando elas aparecem muito atravessadas por esse vetor da violência. E a gente quis ir além, a gente queria não deixar de falar sobre isso, é impossível não tocar nisso, mas conferir também, escavar uma densidade histórica dessas personagens, que traz assim, o ordinário cotidiano das suas existências, a sutileza das suas subjetividades, a forma como elas vão construindo seus tecidos de vida, desde a infância até esse momento do aqui e agora das lutas, enfim. Então, quem são essas mulheres, o que elas pensam, o que elas sentem, de onde elas vieram, por onde elas andam, são tantos os elementos ricos que estão por trás dessas trajetórias que a gente tem essa preocupação de acessar. E aí isso vai ajudar a entender o sentimento de pertencimento que mobiliza a luta lá contra a remoção, todos os impactos gerados também por esse processo traumático. Quer dizer, historicizar essas trajetórias para além do fato em si da remoção é também um exercício de reparação histórica, sobretudo quando a gente tem como alvo a história de mulheres negras, de mulheres racializadas, que são acometidas por todo esse processo de silenciamento da historiografia e que se relaciona com toda essa questão da escassez das fontes, que a Mari já comentou, e que é isso, né? Quanto mais longe no tempo, mais difícil é acessar essas subjetividades. E a Saidiya Hartman, mais uma vez, traz essa possibilidade da gente olhar para esse presente como um convite também para iluminar esse passado sem registro, né? Então, nesse sentido, é uma operação, é um movimento que ajuda a gente a reconhecer a importância dessas trajetórias, a importância desse registro, dessas subjetividades, não apenas para esse presente no qual a gente está mais diretamente inscritos, mas para renovar também as nossas perspectivas sobre esse passado mais remoto. Então, acho que esses aspectos, né, que envolveram todo esse trabalho, a gente está naufragado aqui nesse trabalho esse ano, fizemos já algumas entrevistas, estamos aí nesse processo de transcrição das devolutivas para as nossas entrevistadas, observando com muita riqueza, com muita escuta atenta, esses subterrâneos da resistência, esse extraordinário cotidiano, todo esse repertório que não é nada insignificante da história e que vão atribuindo significados renovados aos eventos, que personificam a experiência histórica e, portanto, traz essa densidade maior, essa complexidade que é intrínseca ao processo histórico, mas que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de acessar. Então, acho que o compromisso com a história oral tem a ver também com uma perspectiva de história social engajada. Você está comprometido, de fato,
a dar visibilidade, a ecoar vozes, corporalidades, subjetividades daquelas e daqueles que, de maneira mais convencional, não tiveram os seus registros nos anais da história. Então, é esse exercício de produzir uma história contrapelo, como Walter Benjamin nos provoca, né? É você observar que, no contexto dessa dimensão relacional que nós estabelecemos com outras sujeitas, é possível produzir uma história implicada, mas não que isso signifique que é uma história acrítica, né? Quer dizer, a gente está atento a esse nosso papel no processo de mediação, a gente reflete o tempo todo sobre a ética nesse processo, como que a gente vai operar nos processos de significação daquilo que é dito, daquilo que não é dito, porque não é um trabalho que vai procurar ali, escrutinar a verdade dos fatos, o que realmente aconteceu no sentido positivista do termo, mas é muito mais uma caminhada para procurar compreender e refletir sobre os processos de significação que são produzidos por essas sujeitas quando ativam as suas memórias individuais e coletivas na construção dos seus próprios roteiros de vida. Então, essas interconexões entre passado, presente e futuro, a ruptura até mesmo dessa linearidade acontece o tempo todo. Então o trabalho do historiador tem a ver com tudo isso. Você vai mediar a produção dessa fonte com outras fontes, você vai juntando os cacos, né? E a partir disso a gente vai elaborando possibilidades de interpretação sobre aquilo. E os relatos orais, eles muitas vezes, historicamente, eles foram preteridos da historiografia por supostamente terem um caráter de subjetividade maior do que os documentos escritos, que estão mais protegidos das batalhas de memória, das transformações. Mas isso é uma ilusão, porque qualquer fonte histórica exige esse trabalho de mediação. Qualquer fonte histórica é subjetivamente determinada, né? Então, não existe essa maior aproximação com o real, essa maior objetividade. O que tem são esses cacos, são esses vestígios que a gente vai mediando, vai articulando e vai construindo uma costura possível para interpretar as circunstâncias. Então, nesse processo, os erros, as invenções, as mentiras, o Portelli fala sobre isso, é bem interessante. Eles também são matérias por onde a gente encontra verdades sobre o passado, porque é sobre isso, é sobre esses processos de significação, o que eles representam, né? Então, e tratar disso é um desafio ético o tempo todo, porque a memória está sendo mobilizada pelas lutas que estão acontecendo. Então, nesse sentido, como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai caminhar nesse processo de ampliar as vozes divergentes, de gerar fissuras na memória oficial, de trazer temas que são caros, que vão muito além de um sentido acadêmico, né, que extravasam para essa dimensão política da coisa mesmo, das lutas nas quais muitas dessas interlocutoras estão envolvidas. Quais são as perguntas que a gente pode fazer e o que a gente pode ou não publicar, porque tem as consequências de tudo isso também, que, enfim, a gente precisa estar atento. Então, é muito trabalho. A gente precisa ter, antes de mais nada, uma vontade genuína de ouvir, manter, a Marta Rovai fala isso, né? Manter os olhos, os ouvidos e o espírito atentos ao relato, atravessar essa ponte da indiferença entre os ouvintes e a morte em vida de muitos daqueles que foram condenados por não poderem falar. Então, abrir espaço para que essa subjetividade na pesquisa e na reflexão acadêmica possam surgir, para que a gente possa se posicionar diante de tudo isso. Então, mais do que ficar fazendo perguntas, é também respeitar o silêncio, é se atentar para as lacunas, para as renúncias, é recuar quando for necessário,
não estar restrita à elaboração verbal, mas também aos gestos, às expressões, à corporalidade, como eu já falei, é significar esse vazio quando necessário, tem toda uma relação de cumplicidade, de confiança que você vai construindo nessa interação, em que essa escuta atenta significa a partilha de emoções, de sensibilidade, a adoção de uma gestualidade afirmativa, a empatia. Tudo isso nos ensina, por exemplo, Marta Rovai, quando ela vai discutir a ética na história oral, né? Então, nesse sentido, o trabalho do historiador que o diferencia de outras áreas é porque leva ou deveria levar em consideração todos esses aspectos, né? A gente não está preocupado só com aquele conteúdo que vai ser produzido. Tem todo o caminho que talvez fale muito mais sobre o conteúdo do que o conteúdo propriamente dito. Então, tem muitos elementos que a gente pode aprofundar, mas acho que o fundamental é isso, é um trabalho muito construído a partir dessa empatia, né, de você se ver no outro. Então, acho que essas são algumas considerações que eu poderia falar. O Portela, ele fala assim, que o historiador ele pode exercer um papel que vai muito além do acadêmico, porque ele pode restituir à comunidade de narradores a oportunidade deles também refletirem sobre a sua própria experiência, com uma maior clareza, né? E entregando também essa oportunidade para que a própria sociedade possa enfrentar o seu passado histórico, para que essas próprias sujeitas, né, ao relembrar, ao produzir esse registro, isso também está sendo devolvido para as próprias comunidades de onde elas estão partindo. Mas acho que eu falei demais. Deixa a Mari falar um pouquinho também, que acho que ela também tem considerações maravilhosas para a gente. Eu acho que, assim, o que daria para falar, eu acho que é bem pouquinho, né? Eu acho que eu vou focar um pouco mais, assim, das nossas atividades em relação à nossa metodologia. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, assim, sobre a nossa primeira visita, nosso primeiro contato ao local, ao nosso primeiro local que a gente foi com a dona Joane Nascimento, a primeira entrevistada nossa, e a gente foi na colônia Juliano Moreira, que é atualmente o território onde ela mora, que é a habitação popular que foi oferecida, vamos dizer assim, em outras palavras, pela prefeitura para as pessoas que foram removidas da Vila Autódromo. A gente não chegou a entrar dentro do lugar onde ela mora, mas a gente conheceu ali por parte do bairro. A gente teve uma conversa inicial com ela, na qual ela apresentou a história dela, a trajetória de vida dela e também a trajetória da Vila Autódromo. A partir disso, a gente conseguiu elaborar o roteiro, a especificidade que ela trouxe daquele dia, daquela conversa inicial, foi uma conversa informal, em relação a Luizinha, que foi lá no terreiro dela, lá em Guaratiba, que ela teve essa conversa inicial, né? E a partir disso nós fizemos também o roteiro a partir da especificidade, que foi a entrevista dela, e em relação a Dona Penha, foi lá na Vila Autódromo. E, assim, antes dela ter essa conversa inicial, a gente foi na Vila Autódromo para conhecer o Museu das Emoções. É importante falar do Museu das Emoções também em relação a esse projeto, porque a Dona Penha, uma das nossas entrevistadas, Maria da Penha Macena, ela fundou o Museu das Emoções a partir daquela situação da emoção da Vila Autódromo. Então, assim, o que é o museu para ela? Não é aquele lugar fixo, é aquele museu, aquela instituição. O museu, na verdade, assim, são as pedras que tinham daquele lugar, aquele ladrilho daquelas antigas faixas que foram removidas, a barricada que tinha, a igreja que sobrou daquele lugar. O museu também é aquelas casas que foram feitas na prefeitura para poder deixar algumas famílias que foram mantidas no território. Então, assim, o próprio Museu das Emoções é o território da Vila Autódromo. Então, primeiro a gente fez essa visita técnica para depois, assim, montar
a entrevista da Dona Penha a partir dessa visita e também de uma conversa com ela. Então, assim, esses foram os momentos que a gente teve para acessar a subjetividade delas, o que elas queriam propor, o que elas queriam trazer à vivência delas, para depois assim partir para a história oral, né? Que na verdade a gente conseguiu fazer, foram 4 entrevistas ao todo. Foram uma da Dona Jane, uma da Ia Luizinha e 2 entrevistas com a Dona Penha. Então, assim, a gente tem também aquela questão de como continuar as entrevistas. Até porque a Dona Jane e a Luizinha foram mulheres que passaram por esse processo de remoção. Então, assim, elas foram obrigadas a se deslocar dali, daquela parte da Vila Autódromo, para outros lugares. Apesar de que elas tiveram certo protagonismo na luta. Então, assim, a gente já pega um local assim extremamente traumático, assim, um pouco mais traumático do que a Dona Penha, que permaneceu. Não dizendo que a Dona Penha se não foi esse processo traumático, elas foram. Todas elas foram. E também, assim, na elaboração do roteiro, também a gente pensou nessa mesma forma da entrevista, que não ficasse sobrecarregado a elas. Porque a gente teve, assim, essa elaboração, uma parte da metodologia, que a gente pegou, assim, um pouco as nossas entrevistadas de surpresa. Porque, assim, a nossa metodologia de fazer os nossos roteiros, a gente praticamente encheu de perguntas. E várias perguntas. E cada pergunta, assim, tinham 5 tópicos em relação ao que elas trouxeram nessas conversas iniciais. Então, assim, a gente tinha que explicar para elas como seria o roteiro, assim, o que a gente poderia fazer, assim, para que elas não ficassem assim, sobrecarregadas, assim, que não fosse uma entrevista muito cansativa, e deixasse a critério delas. Então, assim, para a gente foram etapas assim, valiosas para a gente poder repensar também a própria história oral e também assim, o próprio método em si, assim, com as próprias entrevistadas. Então, assim, eu vim trazer essa parte da metodologia que, para mim, foi uma coisa muito importante assim, nessa caminhada, de visualizar as etapas importantes da história oral, assim, a importância desses métodos, a importância dessas coisas, e também, assim, chamar um pouquinho a atenção do que aconteceu com a gente da questão das transcrições. Porque a gente, a partir do momento que a gente fez as entrevistas, a gente tinha que transcrever. E essa transcrição precisa ser repassada a elas a partir do momento que elas possam aprovar ou não. Na transcrição, a gente fez o pecado de pensar muito na inteligência artificial, de pegar assim, o áudio, aquele elemento audiovisual que a gente produziu e passar todo para a inteligência artificial para ela transcrever e editar poucas coisas, assim, e não dar esse caráter humano à transcrição. Então, a gente tinha que repensar essa transcrição, como a Mari falou, que essa transcrição, assim, a gente teve que fazer um trabalho demorado, assim, dar esse ênfase também essas situações que elas passaram ali no meio da entrevista, assim, tipo, alguns gestos, assim, algumas palavras, assim, onomatopeias mesmo que elas fazem, assim, repetições, até mesmo assim, algumas pausas, alguns momentos que elas precisam parar, beber uma água, respirar. Eu acho que assim, até momentos que elas também interagem fora da entrevista com os próprios entrevistadores, com os próprios historiadores, que acho que assim também faz uma diferença imensa na hora da compreensão delas das transcrições, porque é a partir da transcrição e dos vídeos que elas vão, os vídeos que a gente elaborou das entrevistas, que elas vão aprovar ou não o que a gente está fazendo. Então, assim, são etapas assim, muito importantes para elas visualizarem o nosso trabalho. Que a gente acabou assim, tendo esse estalo, assim, essa consciência a partir do campo, do que a gente estava fazendo, trabalhando, do que na teoria. Não é que a teoria não falasse isso, a gente sabe que a teoria fala, né? A gente tem essa carga teórica dessa leitura. Mas, assim, perceber essas coisas a partir do campo.
Achei muito interessante você trazer essa questão de como que vocês fizeram a transcrição. Conheço uma das pessoas que está integrando, né, a equipe, e até em um momento me perguntou, porque no PET a gente passou, acho que foi ano passado, no final do ano passado também, por fazer uma pesquisa onde a gente usou a história oral como metodologia, e a gente também teve esse processo de transcrição não tão elaborado ou tão complexo, como vocês falaram, de se atentar à questão do ambiente, a gente se limitou muito às falas mesmo e fazer depois aquela contabilização de dados e tudo mais. Mas achei legal vocês terem falado sobre essa complexidade do uso de inteligência artificial, mas também trazer esse elemento humano para poder fazer, né, com mais, sim, não diria qualidade, mas com mais sensibilidade essa questão da transcrição e tudo mais. Com isso, a gente queria também dar espaço para vocês, para esse momento de considerações finais, caso vocês queiram acrescentar alguma coisa mais a respeito do projeto, a respeito dessa metodologia, ou do projeto de extensão em si, ou qualquer coisa que vocês queiram falar para encerrar. Queria agradecer pela oportunidade da gente compartilhar um pouco da nossa caminhada na extensão, agradecer ao PET, parabenizá-los também por esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem na nossa universidade. Quero aproveitar também a oportunidade para falar da nossa equipe, afinal de contas, a Mariana Teixeira está aqui representando o grupo de estudantes da graduação que compõe esse nosso projeto, que muitos dos quais não estão aqui, mas que eu gostaria de mencioná-los, porque é um trabalho gigante, que envolve várias mãos, e nesse sentido, assim, a gente tem todo um cuidado também, né, de compreender que cada um tem o seu tempo, tem alguns que estão mais próximos, aí distanciam, outros continuam, tem uns que pegam algumas tarefas, outros que pegam outras, a gente se divide em grupos, um vai pegar a entrevista de uma, outro vai pegar a entrevista de outra, outro de outra, aí tem a Bia, que cuida do arquivo e que faz um monte de coisa, tem, né, a Bárbara, que é do audiovisual, enfim, tem cada um ali, o Luiz, do design, das produções, enfim, tem muita coisa, muita gente trabalhando junto aqui nesse projeto. E aí eu queria mencioná-los também para fins aqui desse registro e de reconhecimento e agradecimento também pela generosidade de muitos e muitas ali que compõem esse grupo de maneira voluntária, porque infelizmente a gente também vive nessa precariedade das universidades em que não tem recurso suficiente para poder subsidiar as pesquisas de extensão, de iniciação científica. Você vê na UF, a gente tem um edital por ano que proporciona, talvez, uma bolsa de extensão por projeto. Então, é muito pouco diante de todo o pessoal envolvido na construção dessa história. Então, queria citar aqui a Beatriz Freitas, que é da graduação de História da UF, a Bárbara Massot, que é do audiovisual, do cinema, que tem ajudado muito a gente nessa produção audiovisual, no registro audiovisual, a Caíssa Oliveira, a Eduarda Ferreira Souza, a Gabriela Gonçalves Ribeiro Lopes, Gabriela Melo Souza, o Lucas Marinho Nunes, que é da Rede Pública de Educação Básica, que também soma com a gente nessa etapa do projeto com o eixo Vila Autódromo. Todas as demais são aqui da UF, da História UF. Luiz Antônio Cândido Silva, Luísa Calaza de Barros, a Mari, que está aqui hoje representando o pessoal, o Matheus Campos Freitas, a Tainá Prates Borges, que atualmente é a bolsista ProEx UF, o Juan Figueiredo dos Santos, a Yasmin de Souza, que foi nossa bolsista também de iniciação científica de ensino médio, PIBIC, lá do IFRJ Niterói, e a Yasmin Vitória Rocha Pereira da Silva. Essas são algumas das pessoas que têm caminhado conosco aí nessa interface da universidade, e agradecer também a Teia de Solidariedade, as suas organizações, e particularmente nessa etapa do projeto, a essas mulheres de Vila Autódromo, que têm as suas trajetórias, né, que passam pela Vila Autódromo, como aí a Luizinha de Nanã, a dona Jane Nascimento, a dona Maria da Penha Macena. Meu agradecimento por terem também nos recebido, nos acolhido e topado enfrentar aí esse desafio
na produção desses registros e que a gente tem aprendido muito nessa interação com elas. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. A gente que agradece, assim, o episódio, eu acho que contemplou bastante, assim, o que a gente buscava, que era falar sobre história oral, mencionando, né, falando sobre esse projeto de extensão. E, gente, é isso, assim, maravilhoso. Mariana, quer falar alguma coisa? Mariana Teixeira. Assim, eu acho que eu tenho a agradecer primeiro a vocês, né, por ter dado essa oportunidade de participar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui, como eu tinha dito logo no início, né, não estava muito preparada. Agradecer principalmente a equipe que veio construindo junto comigo esse tempo todo esse projeto, né? Assim, essa caminhada de várias mãos, assim, que a gente deu as mãos e entrou nesse mundo. Agradecer principalmente também as nossas entrevistadas, que a Mariana citou o nome delas, e também agradecer a Teia de Solidariedade Zona Oeste, né, que foi o meu primeiro contato em 2023, que chegou a essa fase, a esse projeto também, a também falar sobre a Vila Autódromo, né, que uma coisa levou a outra. Eu tenho muito a agradecer a essas mulheres que todo dia, assim, é um aprendizado diferente com elas, assim, sempre uma troca. E é isso, gente. Muito obrigada. Aqui me despeço. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas. E sim. Foi ótimo, gente. Muito obrigada de verdade pela participação de vocês. A gente estava conversando, né, eu e a Lívia, antes do episódio começar, e bastante empolgada. A gente falou, cara, esse episódio vai ser muito legal, vai ser muito bom. E trazer, assim, o fato de que é um projeto que está em andamento, ele está acontecendo, e trazer esse espaço também. Eu espero que os nossos ouvintes, eles se interessem de acompanhar, de fato, assim, acompanhar o trabalho de vocês, acompanhar o desenvolvimento desse projeto, se envolver, porque a gente vai estar nessa de acompanhar com vocês. E é isso. Eu queria agradecer a vocês. Para finalizar, gostaria de lembrar você, ouvinte, a seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @PetHistoriaUF. O Twitter morreu, então. O nosso Facebook é Pet História UF Niterói. E a gente também está no YouTube como Pet História UF. E no Spotify e todas as redes de áudio podcast. O episódio foi apresentado e roteirizado por Geisa Gomes e Lívia de Moraes. As convidadas foram Mariana Bruce e Mariana Teixeira. A edição foi feita pela Maria Eduarda Veras e a revisão foi feita pela Alice Dias.